Não fique satisfeito em apenas se lamentar para Deus, orar um pouco aqui e ali, esperando quem sabe que Ele te ouça. Não fique satisfeito em dar ouvidos aos seus amigos. Leve a sério o seu relacionamento com Deus, pois veja, a coisa mais incrível e empolgante a respeito da vida cristã é o fato de que eu e você podemos ter um relacionamento íntimo e pessoal com Deus, por meio de Jesus, relacionamento este no qual Ele intervém e através do qual Ele trabalha em nossas vidas diariamente. Hoje, no In Touch, a emoção de confiar em Deus. Jesus veio e falou a eles dizendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que ordenei, e estarei convosco para sempre, até o fim dos tempos. A fé está no centro de tudo o que cremos e acreditamos na vida cristã. Na verdade, a nossa vida se resume à nossa fé. Pense sobre isso. Temos fé para crer que Deus é o nosso Criador e o soberano deste universo. Cremos que Jesus Cristo, o seu Filho unigênito sem pecado, veio a este mundo como um propósito principal de morrer na cruz, verter o seu sangue, pagar a nossa dívida do pecado por completo e abrir o caminho para que todo aquele que crer, que colocar a sua fé nele, seja salvo. Cremos que se confessarmos nossos pecados a Ele está aberto e desejoso de nos perdoar. Cremos que a partir do momento que confiamos nele como nosso Salvador, somos salvos para sempre, ou seja, Ele nos dá o dom da vida eterna, segurança eterna. Cremos que o nosso nome está escrito no livro do Cordeiro. Cremos que um dia Jesus Cristo voltará para levar os seus com Ele. Cremos de todo o nosso coração que estarmos ausentes do corpo é estar presente com o Senhor. Vivemos pela fé, morremos em fé, tudo se resume à fé. E mesmo assim, existem muitas pessoas que têm muita dificuldade. E você se lembra, Jesus disse aos seus discípulos, em certa ocasião, na verdade, em várias ocasiões, Ele disse a eles: Por que vocês duvidam? Vós, homens de pequena fé, até mesmo eles que andavam com Ele. Muitas vezes duvidavam dele, tinham dúvidas até mesmo após a sua ressurreição. E muitas vezes temos o mesmo problema. Duvidamos dele. As coisas que pedimos e apresentamos em oração, queremos que Deus faça. Muitas vezes oramos para um lado e para o outro, e nada acontece e nos perguntamos por quê. Existe uma razão bem clara e específica por quê. Esta é a vida da fé. E se você pensar, muitas pessoas acham que Deus está lá no alto, bem longe, em algum lugar, longe do universo. A verdade é, essa emoção e sentimento empolgante quanto a ser cristão é justamente isso. É não apenas saber que Deus é o nosso Salvador, nosso Senhor, Mestre, e o Senhor do universo. O mais incrível e maravilhoso é isso. Você e eu podemos ter um relacionamento íntimo e pessoal com Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo. Portanto, podemos nos achegar a Ele, o Santo Deus. Podemos nos achegar a Ele e Ele nos ouvirá. Ele responderá à nossa oração. Ele suprirá as nossas necessidades e muito dos desejos do nosso coração. Ele está sempre presente, qualquer que seja a necessidade, qualquer que seja o desejo. Contanto que pensamos a Ele dentro da sua vontade, Ele se alegra em suprir as necessidades e os desejos do nosso coração. Mas para algumas pessoas, elas nunca experimentaram isso. Elas apenas oram aqui e ali esperando que Deus faça alguma coisa. Bom, nessa passagem das Escrituras, ao qual desejo usar nessa mensagem, é uma passagem muito conhecida. Uma que vocês já ouviram várias vezes. Lembre-se que Paulo disse, aquelas coisas que Deus nos deu no Antigo Testamento têm um propósito de nos ensinar alguns princípios, algumas lições que precisamos aprender. Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Antigo Testamento. Veremos aqui um episódio incrível. É um dos eventos mais empolgantes de todo o Antigo Testamento. Eu gostaria que você abrisse em 1 Samuel. Abra comigo no capítulo 17. E o que está acontecendo aqui é Davi, um pastor de ovelhas. Sabemos que ele era um pastor de ovelhas e o seu pai pediu para ele levar um pouco de comida aos seus irmãos, que estavam no campo de batalha e integravam o exército sob a direção de Saul, rei. As Escrituras dizem no versículo de número 20, Davi então se levantou de madrugada pela manhã e deixou
as ovelhas com guarda, e carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. E chegou ao lugar dos carros, quando já o exército saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira, e Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem, e correu à batalha, e chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. Assim o exército inteiro de Israel estava morrendo de medo. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o feriu, o rei, enriquecerá grandes riquezas e lhe dará a sua filha e fará livre a casa de seu pai Israel. Agora preste atenção. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: agora, que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Aqui estão eles, 2 exércitos, e até mesmo Saul, o rei, está com medo. Durante 40 dias este homem os ameaçava. Agora, qual é a questão aqui? A questão aqui é que Golias não é apenas qualquer soldado, mas a Bíblia descreve a forma como ele estava vestido. Ele tem um capacete de bronze, ele vestia uma couraça de escamas feita de bronze, cujo peso equivalia a uns 60 quilos, bronze, para proteger o seu corpo. Ele também carregava consigo uma espada. E assim ele todos os dias saía e afrontava o exército de Israel, caçoando e desafiando o seu Deus. Porque vocês não saem e lutam pelo seu Deus, se o seu Deus for Deus, e portanto, tudo isso está acontecendo quando Davi aparece em cena. E ele ouve todas essas ameaças. E é por isso que ele faz essa pergunta: quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Então, Davi diz: eu o enfrento. Portanto, de que forma ele se prepara? Bom, ele não sai e começa a treinar, a se exercitar, mas ele desce a um riacho e pega 5 pedras. E ele as coloca dentro da sua bolsa. E então ele volta e tem em suas mãos o seu cajado de pastor. E eu sei disso porque Golias faz um comentário. Ele se aproxima de Golias em um ponto onde ele pode vê-lo. E Golias diz: o que é isso? Sou eu algum cão? E o filisteu amaldiçoou. Ouça, ele amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Quando as pessoas amaldiçoam pelo seu Deus, eu não preciso dizer a você como isso soa e o que elas dizem. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Portanto, ele tem mais 2,5 metros de altura, armadura completa igual a um tanque armado. E ele se aproxima falando essas palavras ousadas, ameceadoras, dizendo tudo aquilo que ele vai fazer. Então, o que Davi, um pastor de ovelhas, totalmente desarmado, faz? De que forma ele responde e reage? Isso é o que ele diz. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Você está apoiado em sua armadura. Eu dependo e confio no meu Deus. Então ele diz para ele. E ele diz: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus, darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. E então a Bíblia diz: e sucedeu que, levantando-se o filisteu, indo encontrar-se com Davi, então o que aconteceu? Apressou-se Davi e correu ao combate, ao encontrar-se com o filisteu. Agora, provavelmente isso deixou um pouco desconcertado, porque ele imaginava que ao aproximar-se de Davi, ele estaria correndo, morrendo de medo. Ao invés disso, Davi corre em sua direção. E ao
fazer isso, ele chegou a um certo ponto. Agora, lembre-se disso. Ele chegou a um certo ponto. Aqui está este gigante completamente armado. E o seu moço que carregava o seu escudo. E do outro lado está Davi, com o cajado na mão, e ele provavelmente coloca no chão. E então ele pega a sua funda e coloca uma pedra nela. E neste momento, o gigante está do outro lado, provavelmente morrendo de rir por dentro. Ele prepara a sua funda e Golias vem em sua direção. Ele fica parado esperando e analisa exatamente o ponto onde Golias está e atira a pedra. Esta pedra o atinge bem na testa. Ele já era um homem morto mesmo antes de cair no chão. Ele não acertou apenas em um lugar qualquer. Ele acertou no ponto o qual tinha que acertar. Ponto específico que o levaria à morte instantânea. E tenho certeza que neste momento o seu moço que carregava o seu escudo sai correndo. E Davi se aproxima, tira sua espada e corta a cabeça do gigante. Ele a levanta bem alto. Como você sabe disso? Porque era assim que eles faziam. E ele queria que os filisteus soubessem: esta guerra acabou. E naturalmente eles começam a fugir, e o exército de Israel corre atrás deles e os extermina, um por um, e os derrota, Golias e todo o seu exército. Agora, você diz: bom, você sabe, eu já li essa história muitas vezes, e eu entendo isso, mas a questão é: qual é a chave para a vitória de Davi? Aqui está a chave. Quando Davi ouviu o que esse gigante dizia, desafiando o Deus vivo, Deus Jeová, o Monte Pagãos naquele lugar. Então ele entendeu a mensagem. O que estava em jogo era o exército do Santo Deus. O que estava em jogo era a reputação e o nome de Deus. Portanto, ele entendeu a mensagem. Ele entendeu o que estava acontecendo. Ele viu a realidade que Saul temia, assim como todo o seu exército. E, portanto, ele enfrentou Golias. E assim, em questão de segundos, pense no que acontece às vezes em questão de segundos. Em questão de segundos, ele olhou para ele e isso foi o que Davi viu. Davi viu este gigante bem armado, coberto por uma armadura. Ele viu o que Saul viu, ele viu o que o exército de Israel viu, mas ele viu mais uma coisa. Quando Davi olhou para ele, ele o viu como um gigante morto. Ele o viu como um gigante morto. E ele provavelmente se viu tirando aquela espada, cortando a sua cabeça, levantando a espada e observando, vendo o exército filisteu fugir. Ele viu em breve momento o que ninguém mais viu. Todos estavam mais presos, mais atentos à armadura que ele tinha, tanto que ele era alto. Mais de 2,5 metros de altura. Todos estavam com medo em função do que viam. Agora preste atenção. Deus está disposto a dar a você e a mim a capacidade de ver o que o olho humano não pode ver, sob certas condições, as quais falaremos daqui a pouco. Entenda, aos olhos e na mente de Davi, a batalha já estava ganha. A batalha já estava ganha mesmo antes dele descer ao ribeiro para encontrar as 5 pedras. Em sua mente já tinha acabado. Sabe por quê? Porque o que ele viu era um gigante derrotado. E por que ele viu isso? Porque ele estava lutando contra alguém que estava desafiando o Deus vivo. E ele saiu ao seu encontro em fé absoluta para defender o nome do Deus Todo-Poderoso. Ele não olhou para a sua armadura, ele olhou além da armadura. Ele não olhou para as suas armas, ele olhou além delas. Ele não olhou e não deu atenção às suas palavras ousadas, desafiadoras. Ele simplesmente viu um gigante morto. Agora, o que ele via? Ele via o que Deus permitiu que ele visse, aquilo que a olho nu não poderia ser visto. Quando ele enxergou isto, Golias ainda caminhava em sua direção. O que Davi via? Ele via o gigante morto. Ele via aquela pedra atingindo a cabeça dele. Ele tinha um alvo de menos de 15 centímetros. O gigante poderia ter mais de 2 metros, mas Davi tinha um alvo de 15 centímetros. Isso é o que ele via. E ele viu Golias
no chão, morto. A batalha já estava encerrada antes de Davi se aproximar de Golias. Você diz agora, espere só um minuto. Bom, espere só um minuto. Sim, foi isso que aconteceu. Porque entenda, ouça, existem níveis de fé. Existe uma fé que diz, eu sei que Deus pode fazer isso, mas não tenho certeza. Eu sei que Ele fará isso, pelo menos para algumas pessoas. E existe um nível de fé que diz, já está resolvido. Quando não existem provas ao nosso redor, não existe razão para crer, a não ser que Deus te dê a capacidade para enxergar de forma completa. É isso que esse tipo de fé provê a você. É por isso que ele venceu a batalha. Você diz, o que tem isso a ver comigo? E quando você pensa em como você se sente, e você pensa no que você vê e naquilo que ouviu, o que você aprendeu, e o que acontece é que você se vê lutando para crer. Ouça atentamente. Se você está orando a respeito de algo, e você não está confiando em Deus, ouça. Ou você orando a respeito de algo, e não importa o que aconteça, você está confiando em Deus só um pouco, você está tipo, bom, eu sei que Ele pode, talvez Ele o faça. Então existe algo errado. E é isso que está errado. Enquanto você estiver fazendo este tipo de oração, isso não é fé, aqui está a razão, você está ansioso. Em outras palavras, diga, eu sei que Ele pode. Ah, eu sei que Ele o fará, mas você pode ainda ter um pouco de ansiedade. E este pouco de ansiedade diz, preste atenção, você não está confiando em Deus. Ah, sim, mas eu confio em Deus, não 100%. Ouça, se eu peço algo a Ele, eu estou preocupado com isso, eu não estou confiando nele. Será que Deus pode mentir? Não, você diz, mas vamos supor que eu esteja errado a respeito daquilo que eu estou pedindo. Se você está cometendo um erro a respeito do que você está pedindo, Deus te mostrará este erro e te ajudará a consertá-lo. Deus não guarda segredos, ou seja, Ele quer que você saiba a verdade a respeito daquilo que está acontecendo em sua vida e você o busque para saber a sua vontade a respeito de algo, Ele a revelará a você. Bom, eu sei, eu tenho perguntado a Ele, eu acho que sei o que Ele disse. Quero dizer, ouça, Deus poderia escrever isso, escrever com ouro. E algumas pessoas não acreditariam nele. Bom, eu só não sei se eu mereço isso. Então o que acontece? Bom, oramos e oramos, mas não cremos plenamente. Pois ouça, qualquer que seja a minha oração, quando eu confio nele 100%. Isso é o que acontece. Eu paro de pedir para ele e começo a agradecê-lo por isto. Agora, eu ouvi uns améns. Eu paro de pedir e começo a agradecê-lo por isso. Davi viu o resultado final, mesmo antes de pegar as pedras. Na verdade, ele viu o resultado final antes de falar com o rei Saul. Na cabeça dele já era uma situação resolvida. Ele sabia exatamente o que iria acontecer, porque a sua confiança era uma confiança plena, total. Agora preste atenção. Se por alguma razão você está lutando, batalhando a respeito de algo, vez após vez, não consegue entender o que está acontecendo, em outras palavras, Deus não está te respondendo, esta é a segunda coisa que quero que você se lembre. Enquanto eu e você não confiarmos plenamente nele, esta é a evidência de que existe algo em nossas vidas que não deveria estar presente. Por quê? Porque eu não consigo confiar plenamente nele. Ouça, se existe pecado em sua vida, você não pode confiar plenamente nele. Sempre haverá uma barreira. E você pode olhar ao seu redor e dizer, bom, isso está certo, isso está certo, isso está certo. Mas eu estou vendo um pouco de amargura, um pouco de falta de perdão, um pouco de desonestidade. Bom, aqui tem um pouco de engano. E você pode prosseguir sondando a sua vida, ouça. Se você quer que Deus maximize a sua vida, a sua paz, em outras palavras, aquilo que Deus pode fazer em sua vida, se resume nisto, será que eu confio plenamente em Deus? Se eu confio nele, eu não preciso me preocupar. E o que acontece? Prosseguimos com a nossa vida. Agora, quando eu penso a respeito disso, eu penso no que é muito importante. Existem algumas coisas que são essenciais e algumas coisas que são necessárias. E a primeira coisa é um coração puro e limpo. Você não será capaz de confiar plenamente em Deus sem um coração limpo. Não vai acontecer. Essa é a natureza do pecado. Não vai acontecer. A segunda coisa é uma mente limpa.
Porque isso é o que acontece. Quando a sua mente, ouça, quando o seu coração é limpo e não existe pecado, a sua mente fica limpa e clara. Você começa a ver as coisas que você não conseguia enxergar antes. E é incrível o que os cristãos suportam. Nós aguentamos um pecadinho aqui, outro pecadinho acolá, e achamos que porque não matamos ninguém, não cometemos adultério, então estamos bem. Não. São essas pequenas coisas que nos destroem. E uma terceira coisa é que a motivação de Davi era pura. Golias ameaçava o exército do Deus vivo. O nome de Jeová estava sendo motivo de chacota. É um Deus pagão contra o único e verdadeiro Deus. E ele disse, ouça, neste dia eu te matarei, cortarei a sua cabeça, para que toda essa assembleia possa ver que existe um Deus em Israel e o seu nome é Deus Jeová. E para que todos os outros possam saber que o Deus de Israel é Deus. A sua motivação estava correta. Portanto, quando eu penso nas coisas que são importantes, você precisa aprender a ouvir a Deus. Quer dizer, se você não sabe como ouvir a Deus, de que forma você vai saber quando ele disser caso encerrado? Portanto, as nossas orações precisam ser feitas com um coração puro e uma mente pura. Devemos dizer, Deus, qual é a tua vontade a respeito dessa questão? Portanto, deixa eu me perguntar, quando você ora, vamos dizer que você ora 10 minutos. Quantos desses 10 minutos você passa ouvindo? Nós passamos muito mais tempo falando do que ouvindo. E a segunda coisa que quero dizer, algo que menciono e falo sempre, porque eu creio que é muito importante. Quando foi a última vez que você reverenciou o Deus Santo? De uma tal forma a ponto de se ajoelhar diante dele para orar. Porque ele é Deus. Se Jesus entrasse nesse lugar, será que todos nós cairíamos com o rosto no chão e prostraríamos diante dele? Porque ele é o Deus Santo. Ele é o Deus do universo. E nos sentamos aqui, escrevemos e fazemos isso e oramos, esperamos que Deus faça isso. Deus está disposto a fazer coisas maravilhosas. O coração precisa estar puro. A motivação precisa ser pura. Estamos falando do Deus Jeová. Estamos falando do soberano do universo. Você está apresentando o seu pedido a este Deus, que ama de maneira incondicional. Será que ele não tem o direito de exigir um coração puro, uma mente pura, uma motivação pura e demais coisas? Então, quando Davi o enfrenta, o seu foco está somente em Deus. Agora, preste atenção. O mundo, às vezes, pega as palavras que usamos e as distorce. Então, quando nós as usamos, as pessoas dizem, você está usando palavras mundanas. Não, não estou. Ouça, se você pensar sobre isso, quando você pensa no objetivo daquilo que você está pedindo a Deus, e você já o enxergou como algo feito, Deus te capacitou neste momento a visualizar e enxergar com seu coração, mente e alma, com algo já feito. Você diz, mas agora Deus pode agir na minha vida dessa maneira? Sim. Deus não é preconceituoso. Ele não, ouça, Deus não tem filhos favoritos, mas sim os mais íntimos. Aqueles que estão dispostos a andar em sua vontade, andar em seus caminhos. E quer dizer isso novamente, isso que acontece. Quando você tem esta fé, quando você confia nele plenamente, é uma confiança plena. Ele te dá neste momento um vislumbre do produto pronto e você sabe que já é algo feito e pronto porque Deus o fez assim. Então o que devemos fazer? Devemos andar, ouça, devemos andar à luz do produto pronto. Mas o seu coração precisa estar puro, a sua motivação correta. Você precisa se render a ele, você precisa estar disposto a esperar nele. Deus, da forma que o Senhor quiser fazer, eu creio que esta é a tua vontade, eu estou confiando em ti. Agora ouça, será que ele fará isso por você? Sim. Sim, ele o fará. Ouça, se você sabe que está pedindo a Deus algo que você sabe que é da vontade dele, então você pode dizer, Deus, dê a minha capacidade, Senhor, para confiar plenamente em ti. Se ele o fará, sim. Isso transformará a sua oração. Não fique satisfeito em apenas se lamentar para Deus, orar um pouco aqui e ali, esperando quem sabe que ele não te ouça. Não fique satisfeito em dar ouvido aos seus amigos. Leve a sério o seu relacionamento com Deus, pois veja, a coisa mais incrível e empolgante a respeito da vida cristã é o fato de que eu e você podemos ter um relacionamento íntimo pessoal com Deus
Por meio de Jesus, relacionamento este no qual ele intervém e através do qual ele trabalha em nossas vidas diariamente. Quero que Deus faça em sua vida o que eu sei que ele deseja fazer, e se você tão somente crer nele, ele o fará. Portanto, você tem apenas duas escolhas: crer nele ou duvidar dele. De que forma você vence? Crendo. De que forma você perde? Duvidando. É tão simples assim. Bom, talvez você não seja um cristão e você diz, bom, espere, de que forma isso aplica à minha vida? Se você não é um discípulo de Jesus, não funciona em sua vida. Você tem que começar de um certo ponto. Você precisa reconhecer o seu pecado diante do santo Deus. Pedir para ele te perdoar do seu pecado com base em uma coisa: no fato que Jesus, o seu filho, foi para a cruz e verteu o seu sangue pelo seu pecado, pagou a dívida do pecado por completo. Isso se torna uma parte do seu ser. Isso aplica à sua vida quando você está disposto a confessar os seus pecados e pedir, disposto a dizer, Senhor Jesus, eu te recebo como meu Salvador hoje e quero que o Senhor faça a tua vontade em minha vida. No momento quando você faz isso, você se torna um filho de Deus. Então, o que acontece? Você, como todos nós, começa a crescer em sua vida cristã. Será que isso significa que na mesma hora você terá uma fé perfeita? Não. Temos que aprender a ter isso. Deixe Deus construir verdade em sua vida, você nunca mais será o mesmo. Está disponível a você, é só pedir. Essa é a minha oração por você. Que você possa aprender e confiar nele de todo o coração. E vê-lo agir em sua vida. E Pai, quão gratos somos quando pensamos no quanto Tu és maravilhoso. No Deus disposto a nos abençoar, onipotente, onisciente, onipresente. No Deus que reina sobre todas as coisas. O Senhor está disposto a trabalhar na vida de indivíduos como nós. Meu coração se prostra em humilde submissão à Tua vontade maravilhosa. Que esta verdade possa ser gravada, querido Pai, no coração de todos aqueles que a ouvirem. Que eles não sejam influenciados por incrédulos ou por outros crentes, cheios de dúvidas, mas que eles possam crer que Tu és quem o Senhor diz ser. E esta é minha oração. E eu te agradeço por isso em nome de Jesus. Amém. Para maiores informações a respeito do Ministério InTouch ou para saber como ter um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, escreva para o endereço que está aparecendo em sua tela. InTouch com Dr. Charles Stanley está disponível pela graça de Deus e para a fidelidade de nossos parceiros ministeriais espalhados ao redor do mundo.